Sua mente é capaz de criar qualquer coisa. Você precisa aceitar isso de uma vez por todas. E não importa se você acredita nisso ou não. Isso é absolutamente real. E enquanto você for cético e negar essa realidade, você vai continuar vivendo o que está vivendo. Ou seja, criando os mesmos resultados que você tem criado até aqui. E o único responsável por isso é só você e mais ninguém. Não se responsabilizar a respeito dos seus resultados é a autossabotagem preferida do ser humano. Já falamos sobre isso. Uma verdadeira malandragem da sua mente consciente. Mas hoje eu tive uma ideia para te ensinar a entender melhor esse processo de criação. Imagine que esse processo utilize um carro, um veículo comum, a gasolina, por exemplo. O motor desse carro representa os seus pensamentos. Uma mecânica que usa a eletricidade para acionar a combustão e movimentar um complexo conjunto de engrenagens, cujo objetivo, ou seja, o propósito, é te levar de um lugar para outro. E esse movimento que tira você de onde você está e te leva aonde você deseja ir, é justamente o processo de criação que estou me referindo. Logo, se o motor representa os seus pensamentos, o ruído dele seria a emoção das palavras que saem pelo escapamento, representando a emoção, a energia e as palavras que você tem o hábito de verbalizar, de pronunciar, de anunciar, de decretar. Quando um especialista precisa analisar a real situação de um motor de um carro, a primeira coisa que ele observa é justamente o som que o motor emite e a cor da fumaça que sai pelo escapamento. Se o escapamento do veículo, desse processo de criação, emite uma fumaça escura, seu motor ou os seus pensamentos, com certeza não está bem. Seus pensamentos não estão saudáveis. E se esse barulho desse motor parece o barulho de ferro batendo com ferro, ou seja, se o som das suas palavras é amargo, é rude, grosseiro, arrogante ou prepotente, carregado de palavras malditas, ou seja, que nunca deveriam ter sido ditas. Nesse caso, a fumaça que sai do escapamento é negra, carregada de poluentes nocivos, cujas partículas escurecem todo o ambiente. E quando um motor está prestes a fundir, o ruído que se ouve e a fumaça que se vê denuncia fácil que ali tem um problema. O estado depressivo de qualquer paciente é sempre precedido de sinais bem evidentes. Esses sinais são o ruído da ansiedade, do medo, do negativismo, e as palavras que se ouve na antessala da depressão são geralmente carregadas de amargura. Amargura que muitas vezes tem sua origem na falta do perdão ou na baixa autoconfiança. E todos esses sentimentos, sejam os negativos ou também os positivos, são igualmente poderosos. E por isso, o processo entre sair com esse seu veículo do ponto A ao ponto B envolve uma experiência, ou seja, um sentimento. Por exemplo, se a sua autoconfiança é baixa e o seu destino está a 2.000 quilômetros de distância, significa que você estará dirigindo um carro que você não acredita. Você simplesmente não crê que ele tem condições de te levar em segurança até o seu destino. E esse sentimento vai certamente te paralisar, te impedindo de andar o primeiro quilômetro, pois sentimentos têm um poder sobrenatural sobre as nossas vidas. Os sentimentos são tão poderosos que as pessoas podem até esquecer daquilo que você disse ou qualquer coisa que você tenha feito, mas elas nunca vão se esquecer daquilo que você as fez sentir. Justamente por causa do poder que os sentimentos têm sobre nós. E, portanto, o ato de pensar e verbalizar, ou seja, decretar ou profetizar, só será confirmado ou chancelado através de sentimentos. Se sua autoconfiança está baixa por causa de um motor ruim, que tem um som suspeito,
cuja fumaça denuncia perigo iminente, é porque os seus pensamentos estão ruins e as palavras que você anda proferindo denuncia resultados ruins que você está tendo. E a solução para isso é simples. Cuide do motor, cuide dos seus pensamentos, que é a origem de tudo. Depois, fique atento ao ruído que ele emite e vigie a qualidade da fumaça que sai desse motor. Faça ajustes até que você consiga ouvir o barulho de um motor trabalhando de maneira harmoniosa, como um relógio. Mas cuidado, não adiantaria de nada se seu processo de criação se resumisse apenas num motor fazendo um belo barulho, soltando uma fumaça transparente sem nenhum ruído ou cheiro, se esse seu carro não saísse do lugar. Isso significaria que o processo de criação não seria completo. Ou seja, se esse seu carro do processo de criação não consegue sair do lugar, é porque ele não consegue realizar o propósito dele, mesmo tendo todas as condições para isso. O propósito desse seu carro não é apenas ficar estacionado, queimando combustível à toa. Não. Isso só serviria para poluir o meio ambiente. O propósito dele é te levar aonde você desejar. E se você não cumpre o propósito pelo qual você foi projetado, significa que você não está cumprindo o seu papel. Está apenas queimando energia à toa. Uma existência inútil e sem nenhum propósito, sem nenhuma utilidade para ninguém. Seu veículo precisa se movimentar, precisa avançar, precisa prosseguir para o destino que lhe foi proposto. Ele precisa produzir sentimentos agradáveis e positivos. Ter uma visão positiva de futuro é fundamental para alimentar a sua autoconfiança, para alimentar a sua fé. E se você conseguiu acompanhar a minha analogia com clareza e atenção nos detalhes que eu te expliquei, então você agora entende como funciona o processo de criação e que a sua vida precisa de um veículo capaz de te levar aonde você sonhar e que a sua principal preocupação precisa ser com seus pensamentos, ou seja, o motor e toda a mecânica responsável por movimentar esse veículo. O motor saudável ou pensamentos saudáveis faz parte de uma mente saudável. A mente de homens e mulheres autoconfiantes, capazes de criar qualquer resultado que sonhar. Vamos falar mais sobre autoconfiança? Então se inscreva aqui nesse canal e vamos desdobrar esse assunto juntos, pois pretendo avançar nessa jornada do crescimento.